Bem-vindos ao nosso quarto encontro sobre percepção e Gestalt. E hoje nós vamos estudar os métodos para a obtenção de profundidade. Isso é muito utilizado por profissionais, arquitetos, publicitários, artistas plásticos, designers. E hoje todo mundo tem um smartphone na mão com filmadora e câmera de fotografia. Nosso primeiro método de profundidade é a sobreposição. Ele é um método que consiste em uma coisa ficar na frente da outra. É um método, na maior parte das vezes, raso. Claro que quando você trata de nuvens, montanhas, aí a própria situação gera uma profundidade maior, mas de um modo geral, trata-se de um método raso. Raso desse modo, essa fotografia sem muita pretensão, ela tem uma sobreposição, um plano frontal aqui, que ela impede que sua vista percorra os afastamentos. Se não houvesse essa textura transparente no corrimão, nós teríamos uma imagem estanque. A transparência, por sua vez, ela faz com que a integração, com que a relação da figura fundo seja melhor e mais fácil. Claro que se fosse um objeto opaco, nós estaríamos aqui diante, essa foto só serviria se fosse para vender o produto. O fato de ela ser transparente, essa estufa, faz com que a foto tenha qualidades plásticas, apesar da simplicidade temática. Veja esse caso aqui. Nós temos esse automóvel. Certamente ele é o ponto de interesse. Inclusive os maiores contrastes estão nele. Mas nós temos aqui uma boa relação figura-fundo que é dada pela transparência nos vidros. Se os vidros fossem opacos, pareceria que essa fotografia, que essa imagem está dividida em duas. Quando você coloca a transparência, você integra. O fato de esse automóvel não parecer estar colado nessa cena vem do fato das sombras projetadas estarem aqui evidentes e dessa transparência. Há um terceiro elemento que integra, que aprofunda a relação figura-fundo, que é se o chão estivesse molhado, nós teríamos aqui os reflexos no chão, o que ajudaria a integrar as partes. Repare que eu tenho muito verde ao fundo. Isso faz com que esse vermelho carmim aqui, esse vermelho pouco vinho, salte em relação ao fundo. Temos mais uma transparência aqui. Nessa imagem aqui, o que eu faria para melhorar essa imagem? Eu recortaria esse céu e colocaria um céu um pouco mais atrativo. A imagem está boa. A transparência cria uma profundidade interessante. Se aqui eu tivesse apenas um muro, é uma imagem que não tem muito o que mostrar. Ele mostraria só a textura do muro e acabou. O que eu posso fazer nessa imagem é uma imagem tipicamente fotográfica, porque essas inclinações aqui são resultado da fotografia. No meu vídeo que se chama Percepção Quadridimensional, você tem essas explicações. Está aberto no meu canal do YouTube. Ao recortar esse céu, eu colocaria um céu com umas nuvens mais interessantes. O céu que aparece na transparência é melhor, tem mais qualidades plásticas do que o céu exibido na foto. Isso aqui provavelmente é uma questão de ajuste. Posição no campo diz o seguinte: se fosse uma composição não figurativa, quanto mais para cima eu estou,
mais longe eu vou parecer. Parece estar mais para o fundo, porque está acima. Embora o chão esteja inclinado para baixo, o fato de estar acima aumenta a sensação de profundidade. Quanto mais acima no campo, mais a impressão de profundidade eu tenho. Em havendo um sistema completo de perspectiva, isso nem sempre ocorre. Vamos entender por quê aqui. Aqui eu achei a posição exata da linha do horizonte. A linha do horizonte contém o ponto de fuga. Abaixo da linha do horizonte, quanto mais para cima eu estou, maior é a profundidade. Acima da linha do horizonte, quanto mais para baixo eu estou, maior é a sensação de profundidade. A linha do horizonte, aqui foi feita uma divisão em 3, que chama-se regra dos terços, que você tem 0,6 aqui, ó, 0,6. Sabe o que é 0,6? 0,6 é uma aproximação da divisão áurea. Aqui é 0,66, a divisão áurea é 0,618. Então aqui eu tenho 60%, 66% e aqui o restante. Quando eu preciso de muito chão, eu coloco a linha do horizonte mais acima. Quando eu preciso de mais céu, eu coloco a linha do horizonte mais abaixo. Vamos supor que nessa imagem aqui você quisesse colocar pessoas, quisesse colocar uma criança num carrinho sendo empurrada pelo avô, você quer colocar um animal. Mais adiante eu vou colocar um anexo de como inserir figuras numa cena, um desenho, uma pintura, uma fotografia, de forma que esses elementos pareçam naturais, naturalmente posicionados. O próximo método de profundidade são as cores que avançam e retrocedem. Nós temos aqui um conjunto de lápis de cor que nós sabemos que eles estão no mesmo plano, mas eu peço que vocês esqueçam os lápis e observem apenas os matizes aqui. Alguns parecem saltar da tela, enquanto outros parecem se aprofundar. Isso tudo é muito relativo, depende da percepção de cada um, depende do aparelho fisiológico de cada pessoa. Mas nós conseguimos perceber que, enquanto alguns parecem se destacar, sair da folha, outros parecem estar mais para o fundo. Cores que avançam e retrocedem. Repare neste vitral, como essa primeira quadrícula, ela pode ser considerada uma composição geométrica. Alguns conjuntos de matizes parecem ser a figura, parecem saltar, enquanto outros parecem fazer o papel de fundo, parecem ir para o segundo plano. Como nós temos aqui algo não figurativo, nós podemos perceber que essa técnica funciona para qualquer estilo. Além das cores que avançam e retrocedem, nós temos os tons que avançam e retrocedem. Toda cor tem uma tonalidade, tem uma luminosidade. Só que poderia ser um mosaico de paralelogramos aqui, coloridos, que foram transformados em tons de cinza. E aí vem a percepção. Será que você consegue perceber que alguns saltam ao passo que outros parecem se aprofundar, que a imagem tem uma dinâmica? Quando aplicado num contexto realista, naturalista, isso se torna inequívoco. Estes tons um pouco mais contrastantes e escuros estão aqui na frente, ao passo que outras tonalidades vão indo para o fundo.
Aqui eu também tenho o método da sobreposição, eu tenho a posição no campo, ou seja, quanto mais alto, mais distante. Então veja, você não vai usar um único método de profundidade. Se tivesse cores essa imagem, também você poderia usar cores que estão saltando da tela e cores que estão indo para o além. Diagonais sempre causam a sensação de profundidade, mesmo que elas estejam fora de um contexto realista. Aqui nós vemos que, em comunhão com a perspectiva fotográfica, claro, essas diagonais causam grande profundidade. Eu vou mostrar em outras imagens como que a diagonal, às vezes até de forma artificial, ajuda a criar uma sensação de profundidade. Na perspectiva é óbvio que isso ocorre. Sempre quando você tem um sistema de perspectiva, as diagonais, por si só, provocam a sensação de profundidade. Neste caso aqui, a linha do horizonte está aqui para cima. A pessoa quis focar no chão. Ela quis dar uma ênfase no chão e aumentar a sensação de profundidade por meio destas diagonais. Se você tivesse colocado menos chão, essa diagonal apareceria só um pouquinho na imagem. Quando a pessoa fez a opção de colocar a linha do horizonte lá em cima, nós tivemos muito mais espaço para percorrer, o que nos aumentou a sensação de profundidade. A gente vê nessa imagem o nosso próximo método. Ou seja, no primeiro plano, as pessoas são grandes e quando elas vão se afastando, elas vão se tornando menores. Isso é a diminuição do tamanho. Este personagem é maior do que esse. Se você pegar a régua e medir, você vai descobrir isso. Estas árvores vão diminuindo quase que geometricamente, o que causa grande sensação de profundidade. Veja como há tonalidades que parecem saltar da tela, enquanto outras parecem avançar para o fundo. Mesmo que o espaço seja curto, a diminuição do tamanho ajuda a enfatizar a ideia da profundidade. Aqui nós temos as diagonais, temos sobreposição, mas temos principalmente a diminuição do tamanho. Esta imagem é uma imagem interessante, uma imagem desfocada de propósito. Repare no primeiro plano como as cabeças estão enormes e como já no plano intermediário, como elas estão muito menores. E elas vão diminuindo mais ainda à medida que se afastam, ou seja, é a diminuição do tamanho que mostra, olha isso aqui, causa a sensação da profundidade. E aqui, se eu consigo ver algum detalhamento ainda, quando vai para o fundo, ele vira uma mancha, qualquer manchinha ali, isso justamente é a diminuição do detalhe. Junto com a diminuição do tamanho, eu vou ter a diminuição do detalhe. No começo você vê detalhes do animal, você consegue identificar que é um cavalo, poderia ser um touro, mas é um cavalo. Por que eu falei que poderia ser um touro? Porque qualquer manchinha que você colocar lá no fundo vira um ente do que você identificou aqui na frente. Eu vejo que é um cavalo, é um cavalo, é um cavalo, e ali é uma manchinha, é um cavalo. Repare os tons que avançam e os tons que retrocedem. Tons que saltam da tela e os tons que vão para o fundo. Diminuição do tamanho, tons, cores. Aqui nós temos uma foto que aparentemente não tem muita pretensão, mas repare como no primeiro plano você consegue até identificar detalhes dos vasos. E ao longo do aprofundamento, esses detalhes desaparecem por completo. Eles fazem com que esse contraste de claro e escuro aqui, se torne algo uniforme lá no fundo.
pode ser usado em qualquer imagem, qualquer foto, em qualquer trabalho. Diminuição do detalhe. Repare quantos detalhes eu tenho aqui no primeiro plano, e já no segundo plano eu já tenho menos, e chega uma hora que eu tenho quase uma uniformidade. A água é bem detalhada no primeiro plano. Quando ela vai se aprofundando, quando ela vai sumindo, ela vira algo quase uniforme. Não dá para comparar o grau de detalhamento aqui da frente com o lado fundo. Para aumentar a sensação de profundidade, que eu poderia já ter usado nessa foto, não usei, é a questão da nitidez. Esta era uma foto muito nítida. A traseira do automóvel era nítida, o retrovisor era nítido e aquela imagem do fundo era nítida. Então a foto não tinha muita profundidade. O que eu fiz? Eu fui no Photoshop, eu marquei toda essa região aqui, ó, e aí eu apliquei um desfoque de lente. Então eu desfoquei o intermediário e o fundo. Aumentou a sensação de profundidade. A foto está mais profunda. Então a nitidez também pode ajudar nesse sentido. Eu já tenho algo que não é muito nítido, já está mais uniforme. Há tons mais contrastantes na frente, muito menos contrastantes no fundo, mas se eu quiser ampliar um pouco mais, eu vou marcar o fundo e eu vou desfocá-lo como eu fiz agora. Repare o desfoque, jogou mais profundo ainda, trouxe a minha atenção mais para frente. E por fim, um outro método que só em planetas que têm atmosfera ocorre é a perspectiva atmosférica. Toda essa cena é iluminada pelo Sol. Este plano do chão e aquela montanha lá do fundo. Só que o Sol ilumina aquela montanha e a montanha reflete essa imagem. Por que chega até os nossos olhos uma tonalidade tão clara? É porque aquela montanha vai sendo filtrada pelo ar. Em alguns lugares, pelo ar e pelos poluentes. Você tem uma imagem totalmente alterada por esse filtro. Isso se chama perspectiva atmosférica. Tem a ver com os tons que avançam e retrocedem. É muito interessante porque foi tirada de um ângulo que essa diagonal e esta outra, elas ajudam a aumentar a sensação de profundidade. Eu tenho a diminuição do tamanho, esses bancos vão diminuindo, os personagens, nós temos tons que avançam e retrocedem, cores, embora as cores não sejam o assunto principal, temos a sobreposição. Mas você fala, a altura no campo não está funcionando, porque esse aqui está acima desse. Sim, na questão, quando eu tenho perspectiva envolvido, isso é muito variado. Mas eu tenho a perspectiva atmosférica como elemento determinante. Veja aqui, eu tenho uma sobreposição evidente, mas a perspectiva atmosférica, e aqui não foi feito por computador, a perspectiva atmosférica, ela enfatiza essa profundidade. Repare que eu falei que geralmente na frente eu tenho muito contraste e mais ao fundo menos. Mas não é regra absoluta. Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem com uma uniformidade no primeiro plano. O foco, a nossa atenção vai ficar no segundo plano, principalmente na interseção dela nessa sobreposição. E depois eu tenho a vista tentando escapar, mas a própria forma não deixou. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui a perspectiva atmosférica mostra um grande contraste no primeiro plano. Esse contraste vai diminuindo. Eu vou tendo diminuição dos tamanhos, diminuição dos detalhes. Temos os tons e cores que avançam e retrocedem. A posição no campo, né? Perspectiva atmosférica. É ela que acaba criando esse espaço aparentemente incontável. E é isso. Esse é um resumo
dos nossos principais métodos, eles podem ser encontrados, a maioria deles, no livro do Gillian Scott, Fundamentos del Diseño. Ele foi traduzido para o espanhol, nunca vi uma tradução para o português. Você tem em inglês e tem em espanhol. Fundamentos do Desenho. E nós vamos tentar atender alguns pedidos. Eu vou mostrar, como eu já falei, um recorte de um vídeo meu, onde eu ensino a você inserir elementos na cena. A técnica é a mesma. Embora eu vá explicar no computador por uma questão de comodidade, vale para qualquer tipo de técnica. Vamos a ele. Aprenderemos a colocar figuras na cena. As cenas ficam muito frias quando elas têm apenas linhas retas, falta o elemento humano, faltam animais, faltam flores. Vocês verão que o método é simples, agora que vocês têm bastante conhecimento das regras da perspectiva. Partiremos de duas situações diferentes. Na primeira, você terá imagens prontas, de determinados tamanhos, que são imutáveis. É um exercício. E deverá posicioná-las na cena em suas posições corretas com relação à profundidade e atendendo a princípios ergonômicos de leitura da forma, no tocante à continuidade e ao ponto de interesse. Na segunda situação, você poderá usar programas gráficos para mudar o tamanho das figuras a fim de posicioná-las na profundidade correta. O princípio é sempre o mesmo para as duas atividades. Vamos então fazer a nossa primeira atividade. Tenho 5 figuras. Veja como elas são colocadas uma do lado da outra. Só que parece a entrada do filme Mamãe Encolheu o Professor. Não está aparecendo, não está dando ideia de profundidade. Parece que aqui eles estão um ao lado do outro. Repare que os que estão olhando mais para a direita ficam no lado esquerdo. E os que estão olhando para a esquerda ficam do lado direito. Esse é um assunto que será estudado em percepção visual. Então, o que eu vou fazer aqui? Dividir em 3 partes iguais. E eu vou pegar, nesse primeiro exemplo aqui, vou pegar muito mais céu do que piso, do que chão, do que água. Vou ter mais céu. Vou pegar um ponto central. Eu preciso dessas linhas auxiliares para dispor os meus elementos. Vocês vão entender agora. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui como sendo o meu tamanho base, o meu tamanho ominal, o tamanho que eu vou usar como referência. Então eu aproximo, uso as setas com Alt pressionado. E o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando inserir esse indivíduo, um pouquinho do cabelo, o meio dele fica aqui, o ponto de equilíbrio. Muito bem, coloquei o indivíduo na cena. Neste exercício, as 5 pessoas têm o mesmo tamanho. Como que eu vou dispô-los na cena sem chutar, de uma forma precisa? Então, vou pegar esse grandão, colocá-lo aqui, usar o Alt com as setas para mais ou menos não há necessidade de uma precisão absolutamente exata, a menos que seja um projeto de arquitetura, engenharia civil ou design de interiores. Na parte gráfica, como uma ilustração, você não tem essa necessidade. Eu não quero que fiquem todos alinhados. Veja que agora aqui eu já não tenho mais aquela impressão de que eu encolhi alguém. Eu vou
movimentar esse indivíduo para onde eu bem entender, desde que seja uma movimentação na horizontal. Então, estou colocando aqui na horizontal. Foi muito. Ok. Então, eu tenho agora os dois indivíduos. Vamos colocar o terceiro. Fazendo os mesmos procedimentos. O terceiro está lá atrás, eu vou colocá-lo na horizontal. Veja. Vamos apagar isso aqui só para você ver. Ninguém vai saber o que você fez. Então aqui eu já tenho uma ideia de profundidade que está estabelecida, um sistema de perspectiva, mesmo que as linhas não estejam presentes. Aqui, embora esteja usando o método de profundidade e diminuição de tamanho, não é só isso que está aqui. Você sabe que há uma geometria envolvida, há uma lógica. Volte. Vamos agora colocar as figuras do outro lado da cena. Então essa pessoa, ela deveria estar mais ou menos exatamente aqui. F8. E este último indivíduo, depois nós vamos dar uma equilibrada na cena. Colocá-lo também para este lado. Então, apagando agora as linhas de construção, a mágica que você fez, vamos dispô-los, vamos organizá-los de uma forma mais adequada. Esse aqui, como vai ficar muito próximo do ponto de fuga, vai ser o nosso astro, né? Essa cena admitiria uma assinatura aqui. Esse é um ponto onde você poderia explorar para colocar a sua marca, para colocar, quiçá, a sua assinatura de uma forma bem discreta. Ela faz parte do nosso desenho. Esse chão aqui está me dando uma impressão enorme. Ele ficaria bacana se nós fizéssemos uma progressão. Vamos fazer uma progressão. Na série Fibonacci, nós temos 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13 e assim sucessivamente. Vamos fazer uma divisão aqui de profundidade. Vamos dividir isso aqui em 34 partes iguais. Não dá nem para ver, a gente vai dar um zoom agora aqui. Ó. Isso. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos copiar. Ó. Esse aqui é o 0, 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13. E essa dinâmica é muito interessante. Nós usamos a série Fibonacci, que tem estreita relação com a divisão áurea. O número de ouro será estudado em ergonomia, que é 0,618. Mas se você usar a série Fibonacci, chega uma hora que quando você divide o número menor pelo maior ou vice-versa, você chega no 1,618 ou no 0,618 e não sai nunca mais. Há uma estreita ligação entre a série Fibonacci, o número de ouro e, consequentemente, a divisão áurea. Ficou razoável. Agora, o que nós vamos fazer?
Vamos para o segundo caso. No segundo caso, nós temos pessoas de tamanhos diferentes. Esses dois homens têm o mesmo tamanho, eles precisarão ser colocados de forma adequada na cena, mas aqui é o filho desse senhor aqui. Há filhos que se vestem como os pais. Acontece. Como aqui nós tínhamos pouco chão e muito céu, agora nós vamos inverter. Essa divisão é a divisão muito usada em fotografia, que é a dos terços, né? Eu coloquei essa divisão na divisão áurea. Então aqui eu multipliquei isso aqui por 0,618 e coloquei na divisão áurea. E daí? Como é que eu vou construir? Ó, eu escolhi um ponto de fuga bem no meio da cena, tenho duas fugantes e vou colocar o primeiro homem, o primeiro elemento presente na cena no lugar certo. Como o filho tem a altura do umbigo, onde eu vou achar o filho? O filho vai estar mais ou menos exatamente aqui. Agora eu vou puxar de lado. Aqui eu tenho pai e filho. E esse homem que foi escalonado num programa gráfico onde eu posso escalonar à vontade, eu não mudo a qualidade. Trata-se de um programa vetorial, por exemplo, o Illustrator, o CorelDRAW. Então, primeiro eu vou colocá-lo, depois de escaloná-lo, aqui na nossa linha base, entre as fugantes. Depois eu posso apagar isso tudo. Ninguém nem fica sabendo o que você fez para construir o seu desenho. Ninguém jamais saberá. E aí vai me sobrar um monte de pontos importantes da cena, onde eu posso colocar o slogan, posso colocar a marca, posso assinar, posso colocar a hierarquia correta, as partes mais importantes, as partes menos importantes. O interessante aqui é que você olha essa cena, não há contexto nenhum, e você consegue imaginar o que está acontecendo. Você percebe aqui que as figuras têm tamanho diferente e que essas duas têm a mesma altura. Nós somos especialistas nisso. Se você fosse colocar uma planta, onde chega o vaso em relação ao homem? O vaso está até o joelho do homem. Então você sabe que vai ter que fazer aquele procedimento todo. Você vai ter que voltar ao ponto de fuga, fazer aquele procedimento para colocar o vaso no ponto de fuga. E aqui nós temos exemplos da página do Facebook, onde alunos fizeram exercícios, foram colagens, eles não podiam escalonar as figuras, foi feito em sala de aula. Essa aqui é uma lousa, onde eu colei as figuras com o durex na lousa, depois fizemos o estudo da cena em perspectiva, e depois unimos os dois estudos para futuramente fazer o layout e a arte final. Esta é uma outra lousa. Temos exemplos. Ficou claro? Se não ficou, você me escreve e eu tenho mais material sobre esse assunto. Tenho inclusive uma aula inteira gravada onde eu ensino passo a passo, uma live da época da pandemia,
onde eu ensinava isso não na lousa, mas no computador. Uma das solicitações que eu recebi era como que essas ferramentas geométricas, porque esses nossos encontros aqui realmente contiveram muita geometria. Como que eles podem ser usados por designers, ilustradores, pintores? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um material que eu trato dos entes primitivos, isso para fazer uma diferenciação clara, como isso já aplicado na vida de um profissional. No caso, eu vou pegar um designer. E como que eles foram usados no processo criativo. Então nós vamos invadir o processo criativo de dois trabalhos muito conhecidos e ver passo a passo como que aquela geometria foi utilizada, que não tem só divisão áurea, que não tem só retângulo belo, você tem qualquer tipo de estudo geométrico pode ser utilizado a favor da criatividade. Nós vamos ver isso e vamos ver inclusive como que a tecnologia está absorvendo isso tudo. Os fundamentos da linguagem bidimensional. Basicamente, chamaremos a sua atenção para a importância do ponto, da reta e do plano, com suas cores ou tons de cinza. Vamos ver a estrutura geométrica que está por trás do logo da Coqueiro, que foi feito por Alexandre Wöhner. Ele estudou na Alemanha, em uma escola que seguia o estilo de design que havia sido desenvolvido pela escola de Bauhaus. Vamos partir de um quadrado, mais precisamente de um círculo inscrito em um quadrado, como veremos adiante. Para determinar o ponto médio dos lados, você pode usar a graduação da régua ou encontrar o ponto médio com o auxílio do compasso, traçando uma reta que se chama mediatriz. Centre o compasso em uma extremidade do segmento, nesse ponto destacado, abra-o mais do que a metade e trace um arco de circunferência. Centre agora a ponta seca na outra extremidade e, com a mesma abertura anterior, trace outro arco. Pelos dois pontos encontrados passa a reta mediatriz, que é o lugar geométrico dos pontos que têm a mesma distância em relação aos dois pontos fixos. Todos os pontos que compõem a mediatriz equidistam de A e B. Somente os pontos da mediatriz equidistam de A e B. Para ser um lugar geométrico, os pontos devem estar submetidos a essas duas regras. Todos os pontos compartilham uma propriedade e somente eles têm essa propriedade. Abrindo um parênteses aqui. A circunferência, por exemplo, também seria um lugar geométrico. Por quê? Porque todos os seus pontos distam uma medida do centro, que é o seu raio. E somente esses pontos distam uma medida do centro. Lembre-se que nós estamos tratando de uma superfície plana. Então, todos e somente. Esse tema você provavelmente estudou no ensino médio, mas eu costumo sempre partir do zero e chegar até o nosso porto de destino. Como efeito colateral, a mediatriz determina o ponto médio do segmento. É um efeito colateral, a mediatriz é muito mais do que isso, ela serve para outras coisas. Com o auxílio do esquadro, é possível traçar um segmento que divide o quadrado ao meio. Repita o mesmo processo para dividi-lo em 4 partes iguais. Wöhner trabalhou muitas vezes com subdivisões em 4 partes. Só que nesse desenho ele fez com que os eixos vertical e horizontal também tivessem a espessura dessas 4 partes. Vamos desenhar, que ficará mais fácil compreender e você poderá assistir ao vídeo quantas vezes forem necessárias para o entendimento. Vamos agora dividir um segmento qualquer
em um número de partes iguais. A partir do ponto médio, trace uma linha em qualquer direção, essa linha pode ter qualquer tamanho, e marque nela 17 unidades. Pode ser 1 centímetro, meio centímetro, não faz diferença. Basta que sejam 17 partes iguais. Traçaremos paralelas com o auxílio dos esquadros. Posicione um dos esquadros de modo que ele toque o ponto médio do outro lado e o 17º ponto da divisão que você fez. Posicione agora o outro esquadro na base. Escorregue o esquadro sobre a base e divida o segmento central em 17 partes também, 17 partes iguais. Essa é uma aplicação direta do Teorema de Tales, que serve para dividir um segmento em partes iguais ou proporcionais. Repita o processo até o final. Desse modo, o segmento central foi dividido em 17 partes iguais. Traçaremos uma reta por cada ponto dessa divisão. Repita os procedimentos feitos até aqui para criar o mesmo grupo de linhas na horizontal. Em negrito, surgem as subdivisões em 4 que eu havia dito. O leigo não vê isso. Quando ele olha para o desenho, isso está escondido, isso está oculto. Mas você, como designer, está sendo treinado para perceber esse tipo de estrutura que sustenta a forma. Vonner utilizou nos eixos a mesma espessura de cada uma dessas subdivisões. Finalmente, entra em campo o compasso para definir um signo iconográfico, que nada mais é do que uma imagem que lembra, que parece um coqueiro. Nós vamos desenhá-la agora. Por isso que se chama um ícone. No final, você vai olhar para a imagem e vai se lembrar de um coqueiro. Primeiro, ele define que o contorno não será quadrado, mas baseado em um setor circular inscrito no quadrado. Depois ele encontra a melhor posição para os círculos internos. Em 2 círculos aqui, ele precisou ainda dividir uma destas quadrículas ao meio para colocar o compasso, para centralizar de uma forma mais dinâmica, mais atraente. Veja, ele criou uma regra, a regra dos 4 ali, e em um determinado momento ele mesmo precisou desobedecer essa regra. Não tem importância. Isso faz parte do processo criativo, como veremos na unidade 4. Houve uma preocupação com o ritmo, no espaçamento entre as formas. Por fim, ele desenhou o tronco do coqueiro. Você pode estar se perguntando como é que eu saberia fazer isso? De onde eu tiraria as informações de que esses devem ser os procedimentos da construção de uma imagem? E como eu acabei de dizer, essa é a parte interessante. Você não deveria saber. Alexandre Vonner não sabia. Isso tudo foi sendo inventado depois de muitas tentativas e erros. É claro que quanto mais conhecimento de base você tem, mais ferramentas conceituais poderão ser incorporadas no processo de criação. O designer passa meses criando grids, que são esses padrões estruturais, e daí fica variando, observando, excluindo, acrescentando, até a obtenção de uma forma que não seja efêmera. Em outras palavras, algo que a mente não descarte, que tenha pregnância, que capture a atenção das pessoas, algo que seja relevante para a percepção. O designer busca uma forma que contenha informações, neste caso, informações não verbais. É claro que você pode fazer tudo à mão livre.
embora isso seja algo difícil de ser encontrado em grandes marcas. Mas não é algo difícil de ser encontrado no design. Você pode também começar com um desenho à mão livre e depois vetorizá-lo no Illustrator ou no Rhino, tanto faz. Ou, como vimos no estudo de caso, você pode geometrizar o seu estudo até chegar numa forma que considere ideal para aquele cliente, para determinado evento, para uma época, etc. Tocar músicas de outros compositores é um meio de aprender a compor. Dissecar o trabalho de outros designers também o é. Vamos, por exemplo, analisar aqui agora o logo da Volkswagen ao redesenhá-lo. A minha intenção é mostrar como você pode ser criativo através da geometria. Eu não tenho acesso ao projeto original da Volkswagen, portanto será um trabalho de pesquisa onde partiremos do produto acabado e tentaremos voltar ao primeiro círculo que o designer traçou. Então, vamos partir de um quadrado, traçar os eixos vertical e horizontais que partem dos pontos médios. Não parece que você já viu isso hoje? É uma metodologia. Vamos dividir o eixo em 14 partes iguais e traçar 3 circunferências nos raios maiores. Eu dividi a circunferência externa muitas vezes. É como se fosse uma pizza que eu cortei em 8, 16, 24 partes, tal, até chegar em 30 partes iguais. Eu encontrei pontos ali que me deram uma boa aproximação das diagonais do logo. Os programas gráficos têm ferramentas que o ajudarão nesses processos de divisão. Eles fazem automaticamente. Repare agora quais pontos eu liguei. O simétrico, ou seja, o que tem de um lado deve ter igual do outro. Os pontos vizinhos e o simétrico. Agora, no quadrado inferior, faremos uma coisa parecida com a divisão em 4 que vimos no logo do coqueiro, só que dividiremos a altura em 3 e a largura em 4. É um grid que usa medidas diferentes. A paralela que passou pelo ponto destacado deu continuidade às letras V e W do logotipo. Faço simétrico. E aí, a mesma espessura que havíamos determinado é repetida para a diagonal que estava sozinha. É possível começar a perceber a dinâmica presente na estrutura dessa imagem. Vamos agora começar um processo de limpeza, tirar o que está a mais, pintar uma das formas fechadas e pronto. Repare que o logo da Coqueiro era um ícone, porque a imagem remetia a um coqueiro, ela parecia um coqueiro. Este logo é um símbolo, pois ele não lembra um meio de transporte. A Volkswagen faz carros, caminhões, ônibus. Ele faz alusão a 2 letras da palavra Volkswagen. Letras essas que pertencem a um sistema e por isso formam um símbolo. Veremos isso com mais profundidade em Teoria da Comunicação e Semiótica. Um terceiro processo, dentre infinitos processos de criação, seria você desenhar à mão livre ou com o auxílio de instrumentos e depois vetorizar ou geometrizar a imagem. Neste exemplo, o desenho que havia sido vetorizado está sendo redesenhado num processo de geometrização. Essa ferramenta aqui, desenha um círculo
a partir de 3 pontos. Você clica na tela em 3 pontos e ele determina qual é o círculo que passaria por esses 3 pontos. E esta outra ferramenta desenha um círculo a partir de 2 tangentes e um raio. Não acredite na crença de que isto é difícil, de que não é para você, de que é complicado demais, porque determinadas crenças são prejudiciais e podem nos acompanhar até o fim da vida, tornando nossa experiência no planeta menos rica e prazerosa. Espero que o vídeo tenha sido útil e até a próxima unidade. Até lá! Tô de boa. Tenho visto nesses últimos anos que o desenho geométrico tem sido cada vez menos explorado nos ensinos fundamentais e no ensino médio. Eu vejo um prejuízo a isso. Prejuízo a quem? A todos. Pelo fato de que o desenho geométrico ele ajuda a organizar o pensamento. Você tem um problema, você precisa entender qual problema está lá para ser resolvido. Depois você assume que, uma vez resolvido, o problema será assim. Você imagina o problema resolvido e, por fim, você vai no processo de construção ou no processo de resolução. Platão dizia, se você não souber geometria, não entre. Por quê? Porque para estudar a geometria, você tem que ter um pensamento organizado. Onde eu estou, onde eu quero chegar e quais meios, quais caminhos utilizarei. O desenho geométrico, a geometria, ele trabalha com o lado esquerdo do cérebro, do ponto de vista racional, e, inclusive, como vemos, muito utilizado na arte, no design, na arquitetura, ele serve como elemento de criatividade. Ele é uma ferramenta para a criatividade. Ele está a serviço da razão, está em serviço da intuição. Os grandes profissionais, certamente, utilizarão o desenho geométrico. Eu vejo programas que são imensos, enormes, que quando você entra na plataforma, você não vai só aprender a apertar botão. Quanto mais geometria você conhecer, mais você vai extrair desses softwares, dessas plataformas, desses sistemas. Bom, é assim, é uma escolha atual e tudo é cíclico. E que futuramente o ensino seja revisto, pois a revisão é o que mais faz parte da educação. Você analisa, vê os resultados que você está obtendo e revisa, propõe novas soluções, novos currículos, novos conteúdos, novas metodologias e etc. Espero que tenham gostado. Nós nos encontraremos ainda em novos cursos. Obrigado pela participação. E até logo. Tchau.